Olá, turma, bom dia, olá, aprendizes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ao nosso módulo, né, de custos administrativos. Bom, meu nome é Humberto, estou fazendo esse vídeo aqui, o nosso formato vai ser sempre um vídeo, uns slides também que eu vou fazer, mas hoje não tem, né? E a nossa apostila e uma questão toda semana, mas eu já estou atravessando tudo. Deixa eu começar com calma aqui. Bom, meu nome é Humberto, sou o professor Humberto Ribeiro, eu sou graduado em administração, com ênfase em recursos humanos, a minha maior experiência é com RH, mas eu tenho bastante vivência nessa área administrativa e nós vamos tratar essa área de custos logísticos, né? Eu, inclusive, passei 5 anos da minha carreira trabalhando numa grande distribuidora aqui de Manaus, que hoje também é uma grande rede de super atacados e distribuidoras, então uma empresa que eu tive a oportunidade de conviver muito forte com essa questão da logística. Então a gente vai trocar alguma ideia aqui ao longo dessas, eu trouxe uma cola aqui, perdão, custos logísticos. Ao longo dessas 28 horas, então vão ser 7 quarta-feiras, nós vamos estar aqui com atividade, vídeo, esse esclarecimento, né? E eu estou também à disposição para WhatsApp, para ligação, e nós vamos passar por esse período de pandemia até voltar à sala de aula, até voltar ao nosso presencial, tá bom? Como eu disse, formado em administração, com ênfase em recursos humanos, eu fiz também especializações na área de educação, fiz neuropedagogia e metodologia do ensino superior, tá? Hoje eu dou aula em tempo integral, né, para o técnico, para o aprendiz e eventualmente também para a pós-graduação, né? Custos logísticos, né? Vou falar um pouquinho sobre a atividade de hoje, sobre o material e um pouquinho sobre a dinâmica do nosso módulo também. Perdão. Então, custos logísticos, ele vem dentro desse escopo da logística, né? A gente ouve muitas expressões tipo, Manaus tem uma logística muito complicada, ou a logística desse produto está saindo muito caro, né? É um custo muito alto. Então, basicamente, nós vamos falar sobre os custos, quanto custa para a empresa toda essa operação logística, que é levar um produto ou uma mercadoria ou um serviço também de um ponto A para um determinado ponto B, por exemplo, né? Então, esse transporte, se bem que a logística é muito além de transporte, né? É toda a parte de inteligência também, de armazenagem, de transporte, de montagem. Então, quanto custa todo esse processo logístico? Eu acredito que esse módulo ele foi incluído na grade de vocês, porque as empresas que vocês trabalham com certeza devem ter alguma relação com isso, né? Então nós vamos trabalhar sobre custos, basicamente é quanto custa toda essa operação logística. Nós vamos começar de maneira muito tranquila, tá? O módulo online, ele requer uma certa leitura, mas a gente vai propor trechos muito curtos da leitura, tá? Não se assustem com o tamanho da apostila, tá? Ela tem 124 páginas, se eu não me engano, mas é claro que a gente não vai trabalhar toda essa abrangência aí. Também tem muito cálculo, né, e fórmulas, porque trata também de números, né, já que a gente está falando de custos, mas podem ficar tranquilos também que a gente não vai fazer esse caminho. Nós vamos trabalhar alguns conceitos, né? Eu vou separar os materiais e nós vamos começar pela definição também. O que é o custos logísticos, né? Partindo desse ponto, tá? O nosso módulo, como eu disse, eles são sete atividades, todas elas vão valer ponto, todas elas têm um prazo até o dia, né? Mas isso está bem explicado lá naquela nossa apresentação que eu já acabei de postar lá. Então as 5 primeiras vão valer 1 ponto, a sexta 2 pontos e a final 3 pontos, que vai ser fazer um resumo meio de tudo que a gente viu até aqui, tá bom? Me colocar à disposição, mas vamos colocar aqui, eu trouxe também uma definição para vocês da apostila. A leitura que a gente está pedindo da apostila hoje é da página 6 a 5, então 5 páginas. Nós vamos manter essa média para
Para muita gente acha que 5 páginas é muita coisa para ler, né? Inclusive é uma apostila que tem bastante figuras também, mas enfim, se vocês pensam isso, que 5 páginas é muita coisa para fazer uma leitura, nunca pronunciem isso em voz alta, tá? Porque vai passar a impressão que vocês, enfim, não vão nunca ler um livro inteiro ou que não tem esse hábito. Então, para quem acha que 5 páginas é muita coisa, repense essa questão. É uma leitura muito tranquila. Eu estou me colocando à disposição também para esse apoio, tá? Vamos a uma definição de custos logísticos aqui, né? Custos logísticos são todos os custos relacionados com a logística de uma empresa. E eu estou lendo aqui a página 8 da apostila, né? Entre os quais se podem destacar custos de armazenagem, custos de existência, estoque. Estoque ele tem um grande custo, né, para você manter aquelas mercadorias estocadas. Custo de ruptura do estoque, tá? Custos de processamento de encomendas e custos de transportes. Então a gente entra nessa parte, deixa eu voltar aqui, aos 4 elementos básicos do custo da logística. Lembrando, reforçando, quando eu falo custos, eu estou falando quanto custa você fazer todo esse processo logístico. Então, esses 4 elementos são custos de armazenagem, processamentos de pedidos, né? Às vezes envolve uma tecnologia, código de barras, essa coisa, e a gente vive num momento que está muito... A venda online está muito forte, né? A venda por aplicativos, deliveries, isso é um grande momento, embora a gente tenha um momento de recessão, a área da logística ela tá atravessando um momento de ascensão, assim, né? As operações logísticas, principalmente quando a gente fala de vendas online, vendas por aplicativo, está crescendo muito. E com muita oportunidade de carreira, inclusive. Então, há um custo desse processamento de pedido entre você pedir no aplicativo e ele chegar na sua casa. Há um custo com a estocagem, né? Desde o custo físico até com toda a mão de obra para você manter aquele produto estocado. Tá bom? E há também, sem dúvida, um custo com os transportes. A gente vive um momento onde está sendo muito discutido a questão do preço dos combustíveis, né? Inclusive caminhoneiros ameaçando de greve e tudo isso, coisa que eles já fizeram em 2016, mas do que a gente está falando, misturando tudo? Custos de transporte, que vai muito além do veículo, do combustível, inclusive trata manutenção de veículos e cuidado e compra de frota. Tá bom? Dentro desse cenário todo, que dessas 6 páginas que a gente tá falando, tem também uma figura que é o maestro, né, que orquestra tudo isso daí, que é o gestor logístico, que é o gerente, que é o líder logístico. Ele é responsável pelo percurso que as matérias-primas efetuam até chegar ao cliente. Tá bom? Então ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito operacional, mas ele está nesse lugar estratégico de conduzir esse trabalho. Né? Há muita oportunidade de carreira, né? Nessa parte, como eu já disse. Na minha experiência pessoal de trabalhar dessa área, vai muito além do auxiliar de entrega e de carga e descarga, né? Que acaba sendo uma profissão, pelo esforço físico, um pouco mais masculina, embora eu já tenha visto mulheres desempenhando muito bem essa área, né, lindamente. É uma área que vai muito além disso e tem várias oportunidades de carreira em todos os níveis, em nível operacional, em nível tático de supervisor e outras coisas, e em nível estratégico também, como esse gerente logístico, esse gestor logístico que a gente está comentando aqui, né? Assim também como ele é responsável por toda a informação e processos envolvidos. Este deve procurar simplificar as operações de processamento e marketing de forma a obter o menor custo. Então, essa questão dos custos logísticos, que dá nome ao nosso módulo, também diz o gestor logístico ele tem a obrigação de minimizar esses custos, né? Diminuir, e como ele faz isso? Otimizando, diminuindo o uso de matéria-prima, melhorando processos que eles podem custar menos, então cabe a ele diminuir os custos logísticos, né? Como a gente falou. Esses custos, eles representam geralmente, em base, 5 a 30% do faturamento das vendas.
Então, por exemplo, se você vende R$ 100, em média de 5 a R$ 35 é com esse custo logístico. Então, é uma boa fatia do custo, né? Então, por isso que há todo esse interesse, né, de reduzir esses custos e de administrar da melhor maneira. Todas as empresas, elas trabalham em comum com essa situação. Todas trabalham na perspectiva de diminuir custos, né? Isso é unânime. Por quê? Porque elas querem aumentar a margem de lucros dela. Tá. A nossa atividade, explicando um pouquinho, é muito simples, até porque a nossa primeira vale um ponto, né? Dentro desse período, assim que eu fiz um breve resumo, né? Eu queria que vocês primeiro definissem o que são os custos logísticos, né? Eu gostaria, por favor, que vocês fossem além de copiar a parte da apostila e colar lá na resposta, dessem um ponto de vista pessoal, usassem as palavras de vocês, né? Coisa que absolutamente todos os professores pedem, né? E também comentassem sobre esses 4 elementos do custo logístico que a gente falou aqui: armazenagem, processamento de pedidos, estocagem e transporte. Essas informações tem nesse trecho da apostila, né, da página 6 a 11, né, e nós vamos começar por esse ponto aí, tá? Como eu disse, a apostila é muito extensa. Para quem tem um interesse, uma curiosidade sobre essa área, eu acho que vale a pena dar uma lida, dar uma folheada. Me tragam questões, se possível, né, dúvidas, tá? A gente vai tentar fazer no decorrer desses... Vamos ver a dinâmica, né? Cada módulo tem uma dinâmica diferente, né? Vamos ver se a gente consegue, mas não estou me comprometendo aqui, porque existem várias limitações. Vamos ver se a gente consegue fazer um ao vivo também durante esse período, né? Para aproximar o contato, de repente tirar dúvidas. Depende muito também da disponibilidade, tanto de equipamento, tanto de conexão, como de vontade também de vocês, tá bom? Então, o material ele é extenso, mas nós não vamos seguir também. Gostaria de falar que nós não vamos necessariamente, nem sempre a gente vai seguir uma ordem cronológica assim da apostila. Nós vamos pegar os temas que eu julgar mais interessante para a gente ter um conhecimento geral aqui, né? 28 horas dá para fazer bastante coisa, nós vamos ver muitos assuntos. Vamos começar do ponto mais óbvio para começar, né? Definindo o que é o custo logístico e quais são os seus 4 elementos que o formam, tá? Bom, eu queria colocar que é um prazer, né, acompanhar vocês nessa jornada, me coloco à disposição. Estou no grupo do WhatsApp, onde vai acontecer todas as chamadas, sempre às 8 horas da manhã, né? E lembrando também, se eu não comentei, as atividades têm o prazo até o fim do dia, tá bom? Não deixem acumular, não percam essa nota que vai valer, e isso faz parte do processo de aprendizagem aí, né, nesse momento. Então, até o retorno, sejam bem-vindos ao nosso módulo, tá? Para fechar, né, só reforçando, meu nome é Humberto e fico à disposição, e é um prazer estar com vocês por aqui. Até quarta-feira que vem.